Era um daqueles dias em que o Brasil inteiro parecia prender a respiração. Não era mais uma sessão qualquer, não era só mais um embate político televisionado. Era o instante em que as engrenagens da história decidiam girar de novo, empurradas, não por discursos técnicos ou alianças de gabinete, mas por algo mais poderoso, o sentimento de um povo saturado. Cansado de ser tratado como espectador da própria democracia, o brasileiro observava atentamente cada gesto, cada palavra. No centro do palco, um confronto inesperado tomava forma. De um lado, o ministro Alexandre de Moraes, figura imponente e controversa do Supremo Tribunal Federal. Do outro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ex-militar, gestor técnico, mas agora transformado em símbolo involuntário de resistência popular. O que começou com advertências formais rapidamente escalou para um embate que ultrapassava microfones e protocolos. O Brasil assistia não a uma briga de egos, mas ao desabafo de milhões encarnado em um só homem. A tensão no plenário era como um fio elétrico esticado até o limite. Alexandre de Moraes, com sua conhecida firmeza, tentou estabelecer os limites logo de início. Alertou com seu tom severo e inconfundível que o discurso de Tarcísio beirava a ruptura institucional. Era mais que uma repreensão. Era uma mensagem velada. Ou talvez nem tão velada assim. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, Tarcísio não recuou. Não pediu desculpas, não mediu palavras. Com uma serenidade cortante, retrucou com um argumento que cortava mais fundo que qualquer tecnicalidade jurídica. Quem representa o povo tem o dever de falar. E ali, naquele exato momento, a atmosfera se transformou. Não era mais sobre o que podia ou não ser dito. Era sobre quem teria o direito de calar o outro. O silêncio que tomou o plenário foi o tipo de silêncio que precede as grandes mudanças. As câmeras não piscavam, e tampouco Tarcísio. Com o rosto firme e o microfone ajustado, o governador continuou seu raciocínio com uma naturalidade que desafiava a rigidez institucional. Grave, ministro, é calar o povo, ele afirmou com a precisão de quem sabe o impacto de cada sílaba. O efeito foi imediato. Os ministros se remexeram em suas cadeiras. Os jornalistas, em alerta, quase não conseguiam digitar com a velocidade necessária. O choque estava no fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém não apenas discordava de uma autoridade suprema em público, mas o fazia de forma articulada, serena e sem escorregar para o desrespeito. Era o novo sendo dito com o peso de um velho grito. Do lado de fora, os brasileiros comuns não esperaram nem o fim da transmissão. Grupos de WhatsApp ferviam, stories se multiplicavam, cortes circulavam como rastilho de pólvora digital. O que se dizia nas redes era direto, sem filtros. Ele falou por nós. A cada nova frase de Tarcísio, um impacto diferente se espalhava pelo país. Quando ele declarou que não temia ameaças ou processos por defender a liberdade, o que era confronto virou símbolo. Sua fala, transformada em hashtags, camisetas, figurinhas e frases estampadas nas redes sociais, tocava em algo que ia além da política. Tocava na fé de que ainda era possível resistir sem violência, contestar sem cair na ilegalidade, enfrentar o sistema com a verdade no peito. Pela primeira vez em muito tempo, muitos brasileiros sentiram que não estavam mais sozinhos. Tarcísio não havia apenas feito um discurso. Ele havia preenchido o vazio deixado por anos de frustração. Não, era sobre idolatria a um político. Era sobre identificação com uma mensagem que ninguém mais parecia disposto a verbalizar. Enquanto isso, no outro lado do sistema, o incômodo era visível. As redações se mobilizaram, colunistas ensaiavam narrativas de condenação, os analistas tentavam rotular o embate como populismo perigoso. Mas nada colava. A velha fórmula parecia gasta. Acusar de ameaça à democracia já não surtia mais o mesmo efeito. O povo, acostumado a desconfiar de narrativas prontas, agora ouvia com filtro. Não era que o sistema havia perdido poder. De reação, era que ele finalmente encontrara resistência de igual para igual. E quando o medo evapora, o controle escapa.
A tentativa de transformar o episódio em escândalo foi recebida com ceticismo nas ruas. E Tarcísio, curiosamente, não disse mais nada. Seu silêncio passou a falar mais alto do que qualquer pronunciamento. Era o silêncio de quem sabe que venceu, não por ter gritado mais alto, mas por ter dito o que todos queriam ouvir. Os dias que se seguiram ao embate foram marcados por uma comoção popular raramente vista fora de campanhas eleitorais. Mas não, havia campanha. Era algo mais orgânico, mais real. Era como se o país, depois de tanto tempo calado, tivesse finalmente liberado o grito preso. E as consequências foram sentidas em todas as esferas. Deputados conservadores, que antes andavam de cabeça baixa, passaram a se manifestar com firmeza. Parlamentares de centro começaram a rever posições. E até alguns opositores se viram obrigados a admitir. Ali havia algo maior do que um simples duelo político. A figura de Tarcísio ultrapassava partidos, discursos e análises técnicas. Ele agora representava um sentimento coletivo, e o sistema, diante disso, só podia observar, perplexo. A tentativa de enquadrar juridicamente o governador, ainda, era cogitada nos bastidores. Mas quanto mais se falava nisso, mais o povo se organizava. As mensagens de apoio se multiplicavam, as orações se intensificavam, os símbolos se espalhavam. E o medo, do lado de lá, dava lugar à hesitação. Agora, diante de tudo isso, resta uma pergunta que precisa ecoar. Você acredita que foi apenas um discurso ousado ou o início de uma virada histórica no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. E diga com sinceridade, se estivesse no lugar dele, teria tido a mesma coragem?